Vamos lá, pessoal. Última parte do nosso encontro de hoje, nossa segunda aula. Vamos para a terceira questão aqui da quarta prova da OAB, concurso unificado, que quem organiza é a FGV. Muito bem. Questão enorme, muito grande. Só de ler já dá sono, a gente fica cansado e você vai enfrentar isso na prova da OAB, tá? Às vezes o examinador põe uma questão extremamente grande e por ser grande se torna um pouquinho mais complexo porque você pode perder alguma informação. Te sugiro que você vá anotando aquilo que você vai entendendo como importante, o nome das pessoas, as práticas, o que cada um fez em algum rascunho, porque senão você perde o raciocínio. Você vai estar cansado, você vai estar preocupado em fazer a peça prática, você acha que é muito tempo para fazer a prova, mas na verdade a hora que você vai ver, parece que já você começa a correr contra o tempo. Então, questão grande aqui, até para você treinar a fazer uma questão dessa quando você for fazer a sua prova, tá bom? Vamos lá. Na cidade de Arsenal, no estado Z, residiam os deputados federais Armênio e Justino. Ambos objetivavam matar Frederico, rico empresário que possuía valiosas informações contra eles. Frederico morava na cidade de Tirol, no estado K, mas seus familiares viviam em Arsenal. Sabendo que Frederico estava visitando a família, Armênio e Justino decidiram colocar em prática o plano de matá-lo. Para tanto, seguiram Frederico quando este saía de casa de seus parentes e, utilizando-se do veículo em que estavam, bloquearam a passagem de Frederico, de modo que a caminhonete deste não mais conseguia transitar. Ato contínuo, Armênio e Justino desceram do automóvel. Armênio imobilizou Frederico e Justino desferiu tiros contra ele, Frederico. Os algozes deixaram rapidamente o local, razão pela qual não puderam perceber que Frederico ainda estava vivo, tendo conseguido salvar-se após socorro prestado por um passante. Tudo foi noticiado à polícia, que instaurou o respectivo inquérito policial. No curso do inquérito, os mandatos de Armênio e Justino chegaram ao fim, e eles não conseguiram se reeleger. O Ministério Público, por sua vez, munido dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, ofereceu denúncia contra Armênio e Justino por tentativa de homicídio ao Tribunal do Júri da Justiça Federal com jurisdição na comarca onde se deram os fatos, já que, à época, os agentes eram deputados federais. Recebida a denúncia, as defesas de Armênio e Justino mostraram-se conflitantes. Já na fase instrutória, Frederico teve seu depoimento requerido. A vítima foi ouvida por meio de carta precatória em Tirol. Na respectiva audiência, os advogados de Armênio e Justino não compareceram, de modo que o juízo deprecado nomeou um único advogado para ambos os réus. O juízo deprecante, ao final, emitiu o decreto condenatório em face de Armênio e Justino. Armênio, descontente com o patrono que o representava, destituiu-o e nomeou você como novo advogado. Com base no cenário acima, indique duas nulidades que podem ser arguidas em favor de Armênio. Justifique com base no Código de Processo Penal e na Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, vejam vocês, de novo aqui, questão de homicídio, de novo aqui, questão de competência da Justiça Federal, Justiça Estadual, artigo 109 do Código da Constituição Federal. Tá certo? Muito bem, nós temos que achar nulidades aqui. E as nulidades que nós achamos são, primeiro, a questão da competência, que não é mais de competência da Justiça Federal, posto que eles praticaram o crime quando eram deputados federais. O deputado federal tem o quê? Tem foro por prerrogativa de função, equivocadamente chamado de foro privilegiado. Ele tem foro por prerrogativa de função. Como ele é deputado federal, ele representa o cidadão para que o seu mandato não seja comprometido, ou seja, para que a vontade do cidadão não seja comprometida porque tiraram de lá um dos seus representantes, ele não pode ser preso, ele tem foro por prerrogativa de função. Tá certo? Só que o que acontece? A hora que cessa o mandato, cessa o foro por prerrogativa de função. Meus amigos, se não tem mais prerrogativa de função, não é mais de competência da Justiça Federal. É de competência de quem agora? Competência da Justiça Estadual. Então, se é a Justiça Federal quem está investigando esse fato, temos a primeira nulidade.
Segunda nulidade é que foi nomeado um único defensor para patrocinar o interesse deles na expedição da carta precatória. Isso não pode. Então, olha o que está acontecendo. Eram dois agentes, A e B, praticaram um crime. Um alega que quem é o culpado é o outro. E esse aqui é a mesma coisa, alega que quem é o culpado é esse aqui. Então, isso como se chama em direito processual penal? Conflito, colidência de defesas. Se há colidência de defesas, não há possibilidade de um único advogado defender os dois. É como se o mesmo advogado dissesse, olha, quem matou foi o A. E depois, na defesa, em nome desse aqui, não, quem matou foi o B. Isso não pode, não é possível. Então, quando foi expedida a carta precatória para a oitiva da vítima, o que o juiz do juízo deprecado teria que ter feito? Ele teria que ter nomeado para cada um dos réus um defensor. Tinha que ter sido nomeado 2 advogados ad hoc. Você sabe o que é um advogado ad hoc, certo? É o advogado que é nomeado somente para acompanhar um único ato, ad hoc, para o ato. Então, ele deveria ter indicado um advogado ad hoc para um e ter indicado um outro advogado ad hoc para o outro. Muito bem, vamos lá à resposta. Poderiam ser arguidas algumas nulidades. Em primeiro lugar, deve ser arguida a nulidade por incompetência absoluta, nos termos do artigo 564, inciso 1 do Código de Processo Penal. Artigo 564, pessoal, vai estabelecer as nulidades, tá certo? Então a gente vai lá e vamos vendo as nulidades e a gente consegue enxergar quais possíveis nulidades eu poderia alegar em favor dos meus clientes, ou do meu cliente no caso aqui. Pessoal, artigo 564, trata de nulidade. Anota aí onde você está anotando, seja caderno, seja notebook, sei lá onde você anota, ou se for na cabeça, se você tiver boa memória. Artigo 564, você tem que levar para a prova da OAB. É o artigo que vai falar os tipos de nulidades. Por incompetência absoluta nos termos do artigo 564, inciso 1 do Código de Processo Penal, uma vez que a situação descrita não se enquadra em qualquer das hipóteses de competência da União, estabelecida no artigo 109 da Constituição Federal. Gente, de novo o artigo 109, você tem que saber esse artigo. Como os agentes são ex-deputados federais, não há mais que se falar em foro privilegiado. Aqui, ó, eu coloquei errado, tá? Foro por prerrogativa de função é melhor, tá bom, gente? Não é foro privilegiado. Mas também, se você escrever foro privilegiado, você não vai perder ponto por conta disso. Porém, tecnicamente, o mais correto é foro por prerrogativa de função. Assim, a competência é do tribunal do júri de Acerná, local onde ocorreram os fatos. Em segundo lugar, deve ser arguida também a nulidade estabelecida no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, uma vez que foi nomeado pelo juízo deprecado somente um advogado para ambos réus, havendo defesas conflitantes, afrontando o princípio da ampla defesa estabelecido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Lembra que o examinador pediu para você fundamentar na legislação e na Constituição Federal. Tá certo? Última questão da aula de hoje. Vamos lá. Para vocês darem uma descansada também, tá bom? Última questão, questão número 4. João e Maria, casados desde 2007, estavam passando por uma intensa crise conjugal. João, visando tornar insuportável a vida em comum, começou a praticar atos para causar dano emocional a Maria, com o intuito de ter uma partilha mais favorável. Para tanto, passou a realizar procedimentos de manipulação, de humilhação e de ridicularização de sua esposa. Diante disso, Maria procurou as autoridades policiais e registrou ocorrência em face dos transtornos causados por seu marido. Passados alguns meses, Maria e João chegaram ao entendimento e percebem que foram feitos um para o outro, como um casal perfeito. Maria decidiu então renunciar à representação. Nesse sentido, e com base na legislação pátria, responda fundamentadamente. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu que os crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica não dependem de representação. Porém, os outros crimes dependem ainda, tá bom? Então não vai confundir isso. Nesse caso aqui, ele humilhava. Para humilhar, provavelmente ele praticava crime de injúria. Por exemplo, a sua vadia, você não trabalha, você não faz nada em casa, isso é humilhação. Isso é injúria. Depende do quê? Vai depender de queixa-crime, tá certo? Mas o que aconteceu? Ela se manifestou para que houvesse a investigação. Então,
ela pode se retratar, ela pode renunciar a esse desejo de que haja investigação. É disso que o examinador quer saber. O examinador está te perguntando para ver se você tem conhecimento sobre uma lei específica. Que lei que é essa que trata desse assunto, pessoal? Lei Maria da Penha, isso mesmo. Então, a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, é que vai trabalhar esse assunto. Então, é uma lei que você tem que ler. É uma lei que você tem que conhecer. Tem alguns institutos lá que, hora ou outra, são cobradas na prova da OAB. Então, vamos lá. Pode haver renúncia, entre parênteses, retratação à representação durante a fase policial, antes de o procedimento ser levado a juízo? Resposta, é uma pergunta objetiva. Nós vamos responder objetivamente, só que depois nós temos que fundamentar. Então, como que você responde objetivamente? Sim. Aí, gente, quando você vai citar um artigo, você sempre vai falar nos termos do artigo tal, com base no artigo tal, com fundamento no artigo tal. Se você quiser ser um pouquinho mais bonitinho, você pode falar estribado no artigo tal. E por aí vai, ou qualquer palavra, mas ficar nos termos você não erra nunca e é fácil de você lembrar. Sim, nos termos do artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, que prescreve que nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Se é antes do recebimento da denúncia, estamos durante a fase policial. Beleza? Acho que não tem muito problema. Aqui, a última. Pode haver aplicação de pena consistente em prestação pecuniária? Pessoal, se você leu a lei já, se você conhece a lei, você vai responder essa questão facinho. Essa questão aqui, o examinador estava com o coração de mãe. Falou assim, nessa aqui, qualquer um vai acertar e vai saber. Se você leu, se você sabia que era na Lei Maria da Penha, você começaria a ler, na hora da prova, você ia tropeçar. Mesmo que você quisesse errar, você ia tropeçar e você ia acertar essa questão. Olha a resposta. Uma pergunta objetiva, resposta objetiva, depois a gente fundamenta. Pode haver aplicação de pena consistente em prestação pecuniária? Não. Por expressa vedação legal, conforme artigo 17 da Lei 11.340 de 2006, que estabelece que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que você esteja sentindo que você está aprendendo, agregando conhecimento. Eu sei que é difícil, mas eu sei também que é possível, tá certo? Força, continue com a gente aqui, espero você na próxima aula, fica com Deus e até lá.